Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda parte da aula de adubação foliar, tá? Agora nós vamos falar de algumas estratégias como melhorar o processo de absorção foliar, né? Quais são as condições adequadas para eu fazer uma pulverização foliar? Bem, primeiro, pessoal, para eu fazer uma pulverização foliar, eu tenho que, obviamente, olhar a questão do clima, climático, né? Por exemplo, velocidade do vento, não pode ser um dia com muito vento ou um horário do dia com muito vento, senão vai levar a minha partícula, né, minha solução para fora do meu alvo, que é a folha da planta. É, talvez não é bom eu fazer uma adubação foliar em horários muito quentes do dia, porque pode ocorrer alguma queima na folha, né? Causar alguma injúria na folha. Umidade relativa do ar também. O ideal é que seja em horários do dia que tem uma maior umidade relativa do ar, tá? Porque a planta ela está mais apta, né, a absorver esse elemento em dias, em horários mais úmidos, tá? Então nós vamos ver algumas coisas sobre isso, tá? Bem, primeiro, o que que eu posso colocar junto com o produto que melhora o processo de absorção do nutriente pela folha? Primeiro, eu posso usar surfactantes ou umectantes, tá? O que que é um surfactante? São produtos, né, que reduzem a tensão superficial da água, melhorando o espalhamento da gota, né, sobre a superfície da folha. Então aqui, ó, nós temos uma gota de água aqui no A, no exemplo A, essa gota não foi usado surfactante, então a água aqui, essa gota tem uma alta a tensão superficial, né, fazendo esse ângulo grande aqui. E a hora que eu usei um produto, um surfactante, ele quebrou essa tensão superficial. Então a gota ela está mais elástica. E a hora que ela cai em cima de uma superfície da folha, ela espalha mais. Tá? Então aqui embaixo com surfactante e aqui em cima sem surfactante, né? Algumas plantas, por exemplo, se vocês lembram uma folha de couve, por exemplo, uma folha que tem uma camada serosa muito pronunciada, né? Você até vai lavar uma folha de couve, você vê que as gotinhas de água batem e espalham, tá? Então algumas culturas, né, como a couve e algumas outras, têm uma camada muito serosa. Então é fundamental que se utilize esses surfactantes para você permitir que esse produto espalhe mais na superfície da folha, tá? Uma outra classe de produtos, umectantes, são produtos que fazem com que a gota seque mais devagar depois que ela for aplicada, tá? Depois que ela fica aderida na folha, ocorre adesão na folha, ela fique mais tempo na forma fluida, na forma líquida, tá? Então, umectantes, eles aumentam a absorção do nutriente é, por aumentar o tempo de secagem do fertilizante. Então, aqui, ó, alguns produtos, né, aplicados com umectantes, eles ficavam, então aqui à esquerda, é uma bolinha de água que tem umectante, e aqui à direita uma bolinha de água que não tem umectante. A gente vai observar depois de uma hora os dois ainda estão aqui. Depois de 3 horas, essa bolinha aqui, ó, ela ainda está aqui na forma líquida e a bolinha de água ela já evaporou. Ela já evaporou, vamos dizer assim. Então, essa gotinha aqui com umectante, ela ficou na forma líquida mais tempo. Por quê? O processo de absorção ocorre por difusão ali, né? Então, é num meio aquoso. Eu preciso ter umidade desse material, tá? E esse aqui é um exemplo muito clássico, muito interessante, né? Qual que é o melhor horário de eu fazer uma pulverização foliar? O que que vocês acham? É de manhã? É à tarde? É à noite? Qual que é o melhor horário, né? Então aqui é um trabalho, né, em soja, que foi feito pulverização foliar às 8 horas da manhã, às 11 horas da manhã, às 14 horas e às 18 horas. Então, de manhã, comecinho da noite e durante o dia, né, com alta insolação. Qual foi a produtividade da soja? Ela foi maior quando a pulverização foliar foi feita às 8 horas da manhã e às 18 horas. Deu 14% a mais do que a menor produtividade e aqui deu 24% a mais, tá? Pessoal, então por que será que as aplicações às 11 horas da manhã e às 2 horas da tarde não deram certo, não deram muito certo? Por quê? Imagine a planta. Como que a planta está às 11 horas da manhã e às 14 horas da tarde? Vocês fizeram fisiologia vegetal, vocês sabem que a planta ela faz fotossíntese, a fotossíntese dela é máxima nos horários mais frescos do dia, né? Obviamente, tem que ter radiação, tem que ter sol, mas nos horários mais frescos. Por quê? Porque a hora que começa a ter muito sol, a temperatura sobe muito, a umidade automaticamente cai, o que que
o déficit de pressão de vapor do ar ele aumenta, então o ar consegue roubar mais umidade da folha, né? Então o que que a folha faz? Ela fecha seus estômatos. Então como que estão, será, os estômatos da planta às 11 horas da manhã e às 2 horas da tarde? Estão praticamente fechados. Então a planta está fechada, ela não está fazendo trocas gasosas. Então se tiver alguma pulverização foliar, a planta não está fazendo trocas gasosas, não vai permitir, né, que tenha esse processo de absorção. Então, qual que é a melhor hora do dia? É no começo da manhã ou à tarde, depois que o sol está se pondo, né? Porque a planta, a folha, ela realmente está fazendo trocas gasosas. Ao meio-dia, com a temperatura muito alta, a planta está parada. Não é uma hora boa para eu fazer uma pulverização foliar, tá? Ó, por que que isso acontece também, né? Nos horários mais úmidos é melhor, né? Quando o ar está mais úmido, aumenta-se a flexibilidade da cutícula. Então, a cutícula é uma camada de cera, né? E ela tem flexibilidade. Ela pode estar mais rígida, pode estar mais relaxada. Então, quando está mais úmido, ela está mais relaxada, tá? Com isso, com o ar mais úmido, aumentando a flexibilidade dela, o que que acontece? Os poros, eles conseguem penetrar, passar pela cutícula inteira e chegam até aqui na superfície da folha, tá? Os poros, aumenta-se o tamanho dos poros, né? Quando o ar está seco, dry air aqui, né? Aqui é dry air, ar seco e ar úmido. Então, com o ar úmido, a cutícula fica com poros maiores. Com ar mais seco, ela fica mais rígida, fica mais fechada, não permite, então, esse processo de absorção cuticular. Então, de novo, mostrando que os melhores horários para se fazer pulverização são no começo da manhã, no começo da noite ou à noite, tá? Evitar pulverizações foliares no meio de dia, além de ser pouco eficiente, pode ainda queimar a planta, dependendo do elemento que você está aplicando, tá? Critérios de recomendação, pessoal. Como que eu vou saber se vocês vão saber se vocês precisam utilizar uma adubação foliar ou não? Primeiro, a análise química do solo. Vocês vão ter feito, né, antes, vocês já vão ter feito a análise química do solo e vocês vão saber como está seu solo. Ó, minha lavoura está pobre, meu solo está pobre em zinco, está pobre em cobre. Então vocês já vão ficar espertos, atentos, possivelmente vai ter algum sintoma de deficiência. Vocês já vão recomendar isso no fertilizante via solo, um zinco, um cobre, alguma coisa assim. E mesmo assim vão ficar atentos, ver se não vai aparecer sintoma de deficiência nas folhas, tá? Segundo processo, diagnose foliar. O que é diagnose foliar? É eu ir lá, quando a soja, por exemplo, tiver em R1, R2, coletar uma folha. Quando o milho tiver em R1, R2, coleta uma folha diagnóstica, coleto várias folhas da lavoura, coloco num saquinho de amostra, mando para o laboratório, eles vão lavar a folha, analisar e vão te devolver esse resultado. Ó, o seu milho, a sua soja está com um teor de manganês X. Ah, isso é baixo, isso é alto. Então, assim, é mais uma ideia para você saber como está a sua planta. O problema da diagnose foliar é que ela demora, né? Até você mandar a amostra para o laboratório, essa análise voltar, e não dá mais tempo. A soja já passou para R3, R4, R5 e não dá mais tempo de fazer nenhuma pulverização. Então, eu prefiro trabalhar com análise química do solo. Olha o solo e olha a lavoura, né? A diagnose foliar é mais um diagnóstico mesmo para você ter e saber que aquela lavoura, todos os anos, ela apresenta teores de cobre mais baixo que o normal ou de zinco, tá? Diagnose visual é andar na lavoura e ver sintomas de deficiência. Vocês vão andar na lavoura e ver, ó, tá com deficiência de zinco, tá com deficiência de manganês. Vamos fazer uma pulverização foliar com manganês, tá bom? E claro, conhecer a exigência nutricional das culturas, né? Quanto maior a produtividade, quanto maior os níveis de produtividade, maior é a exigência em termos de nutrientes aí para que a planta vai ter, tá? E aqui, pessoal, só vou colocar para vocês alguns exemplos, né, de recomendações de adubação foliar, né? Então, por exemplo, para soja, né, tem uma fazenda que a gente acompanha faz tempo já, em Uberlândia, Minas Gerais. Esse é um pacote aí deles de pulverização foliar, tá? Então, ó, eles aplicam esses elementos, manganês, zinco, cobre, cobalto, molibdênio também, eu vou explicar depois, e até magnésio eles estão fazendo mais nos estágios reprodutivos, né? Mas vamos focar aqui nos micronutrientes. Então, historicamente, manganês, zinco e cobre é comum se aplicar em soja. Cobalto e molibdênio, o mais comum é aplicar via semente, via tratamento de semente. Mas alguns agricultores estão preferindo tirar um pouco o cobalto e molibdênio da semente e aplicar via foliar no início do ciclo, aqui em V4. Tá? Por quê? Porque já são muitos produtos que o agricultor tem que colocar na semente, inseticida, fungicida, inoculante, e muitas vezes tem que colocar cobalto molibdênio, era mais um produto que você ia
criando uma cauda ali, você ensopando sua semente, né? Então eles tiraram o cobalto molibdênio e estão fazendo via folha. Essa prática até tem trabalho da Embrapa que mostra que ela é efetiva, tá? Então, o que que essa fazenda fazia? Fazia essa pulverização foliar nos estados V4, V8 e R2. Professor, nossa, mas por quê, né? Será que precisa 3 pulverizações foliares? Pessoal, essa fazenda é uma fazenda que nessa safra 2017 ela fechou com média de soja em 5 mil hectares, quase 5 mil hectares, com 74, quase 75 sacos por hectare de soja. Então, são níveis de produtividade altíssimos. Se eles estivessem buscando 60 sacos por hectare de soja, muito possivelmente eles não precisariam nem se preocupar com pulverização foliar. Mas como eles estão buscando, a meta deles era 80 sacos por hectare, eles estão querendo chegar num nível de produtividade que a planta precisa estar muito bem nutrida. E aí sim eles fazem esse manejo muito bom de adubação foliar. Tá? E aqui é um trabalho já antigo, né, mas mostra o seguinte, que a pulverização foliar, mesmo em doses bem mais baixas, aqui, ó, variando de 200 a 350 gramas por hectare do elemento manganês, ela resultou em produtividades, primeiro, maiores que o controle, onde não foi feita adubação foliar, e segundo, até maiores ou semelhantes estatisticamente aos tratamentos que receberam sulfato de manganês via solo em uma dose muito superior, de 4 quilos por hectare. Tá? Então, entendo o que eu estou querendo falar. Professor, se eu fizer uma adubação com micronutriente via solo, eu preciso fazer uma foliar? O que a gente fala é que a foliar é uma complementação do solo. Muitas vezes você pode fazer a sua adubação via solo, mas ainda assim faça uma complementação foliar para realmente nutrir a sua planta e não ter deficiência nutricional. Tá? Esse trabalho mostrou, né, que via foliar, mesmo em doses menores, no caso 200 a 350 gramas por hectare, a adubação foliar com manganês foi mais eficiente do que a aplicação de 4 quilos por hectare via solo. Então, a adubação foliar, em dose menor, ela é mais eficiente que a via solo. Por quê? Via solo, eu tenho as reações de adsorção no solo, de precipitação, todos aqueles problemas de redução da disponibilidade. Tá? Mostrando então que a adubação foliar é uma boa estratégia. Para milho, pessoal, aquela mesma fazenda lá em Uberlândia, eles também produzem milho. E aí, então, em milho eles fazem 4 adubações foliares, em V4, em V8, no pré-pendoamento e depois de pendoar. Quais são os elementos aí? Manganês, zinco, cobre, também aplicam molibdênio e mais recentemente eles também começaram a aplicar magnésio, principalmente visando aí enchimento de grãos, que é uma nova tendência aí da utilização de magnésio para enchimento de grãos de soja, milho, melhorar a maturação das culturas, tá? Muita gente está trocando, antigamente se fazia muito potássio via foliar para enchimento de grãos e hoje a gente tem observado que o magnésio faz a função melhor do que o potássio, tá? Para enchimento de grãos, para maturação. Então, de novo, mas professor, 4 pulverizações foliares não é muito? De novo, essa fazenda, ela produzia milho verão e a média deles era 200 sacos por hectare de milho verão. Se eles estivessem produzindo 150, 160, possivelmente nem precisaria de adubação foliar. Mas como eles estão num nível de produtividade muito mais alto, eles estão fazendo esse manejo bem feito aí com adubação foliar, tá? É, pessoal, o segmento de nutrição foliar, micronutrientes, bioestimulantes, é o segmento que mais cresce no mercado de fertilizante. Então, ele tem um crescimento anual aí da ordem de 50%, tá? É por isso que existem mais de 500 empresas no mercado nesse segmento, porque é um segmento que tem crescido muito, e é por isso que é importante vocês terem essa aula, para vocês entenderem o que é adubação foliar, como funciona, quais são os conceitos, que muito possivelmente, talvez alguns de vocês vão trabalhar com isso quando se formarem, tá bom? Pessoal, e conclusões sobre adubação foliar, tá? Bem rapidamente, a adubação foliar, ela visa complementar a adubação via solo, ela não substitui a adubação via solo. E ela é mais utilizada para micronutrientes, como nós falamos. De preferência, os micronutrientes móveis, né? Os parcialmente móveis ou móveis na planta. Os imóveis não. Segundo ponto, faz mais sentido utilizar nutrientes que são móveis no floema ou parcialmente móveis. O boro ainda é melhor continuar aplicando via solo, porque ele tem maior mobilidade no xilema, né? Ele é pouco móvel no floema, praticamente imóvel.
Parcelamento da adubação foliar faz sentido, porque imagina, vocês viram as fazendas aí fazem 3, 4 pulverizações. Porque se você fizer uma pulverização só, a dose é muito baixa, 100, 200 gramas por hectare, 150 gramas por hectare. Então aquela dose ela vai ser absorvida pela folha e vai fazer o efeito nutricional da planta naqueles 2, 3, 4, 5 dias após a pulverização. Depois, se a planta estiver sofrendo deficiência, ela vai estar sofrendo deficiência de novo. Aí você vai lá e faz mais uma pulverização foliar. Então o parcelamento faz sim sentido para adubação foliar. Quanto mais parcelar, a tendência é ter melhor resultado. Fontes solúveis de nutrientes devem ser preferidas para adubação foliar. Por quê? Porque quando ela solubiliza, ela fica com um tamanho menor para ser absorvido via folha, tá? Em mistura de tanque, dar preferência para produtos quelatizados, evitando assim reações de precipitação, decantação no fundo do tanque, perder eficácia de produtos, tá bom? Bem, pessoal, esse era o principal recado, né, que eu queria deixar sobre a aula de adubação foliar. Agradeço a atenção de vocês aí, um forte abraço e até a próxima aula.